Olá, este é o podcast Negócios em Alta Voz. Em cada episódio damos voz a um negócio. Eu sou a Liliana Marques e estou aqui para ajudar empresários a dar voz aos seus negócios. Seguimos juntos? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios em Alta Voz. Desta vez estou aqui mais uma vez muito bem acompanhada com quem? Com a Maria João Costa e vamos já conhecê-la já de seguida. Olá Maria João, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Liliana, obrigada. Olha, obrigada por teres aceito aqui o meu convite e vou começar aqui por te apresentar aqui um bocadinho, falar um bocadinho sobre ti e depois vamos começar aqui a nossa conversa, ok? Ok. Então, Maria João define-se como uma mulher obstinada. Gostas de ter as respostas todas antes de poderes avançar com confiança. Quando te decides, queres sempre atingir os teus objetivos com a maior brevidade possível. Por isso, às vezes, és encarada como uma eterna insatisfeita. As mudanças de carreira fazem parte do teu ADN. Começaste jovem na banca, já tiveste uma tabacaria, já foste hipnoterapeuta, trabalhaste na área imobiliária, até o coaching te roubar completamente o coração. Hoje és uma mulher realizada. Ao trabalhar aqui na área do coaching de carreira, não tivesses tu vivido na pele estas mudanças todas de carreira. Bem-vinda, Maria João. Obrigada. Então, Maria João, conta-me, desde pequenina, o que é que tu sonhavas ser quando fosses grande? Porque já passaste por tantas áreas, o que é que sonha que aí estava? Essa pergunta eu já me fiz a mim mesma várias vezes, especialmente quando comecei a pensar com aquela preocupação no que é que eu quero efetivamente ser, para que é que eu nasci, para que é que eu vim cá. E toda a gente se lembra, quase toda a gente se lembra, eu quando era pequenino queria ser isto, eu quando era pequenino queria ser aquilo. Os meus filhos, o mais novo queria ser futebolista, normal, de rapaz. O mais velho durante muitos anos quis ser psicólogo, veterinário. Eu não faço a mínima ideia o que é que eu queria ser quando não era te lembras? pequenina, não me lembro. Não me lembro mesmo. Lembro-me em tempos ter tido assim uma tara enorme por papéis e canetas, mas coisa de miúda, não é? E quando eu comprei a minha tabacaria pensei, uau, agora vou ter. Simplesmente estava num meio onde isso não era propriamente o produto mais procurado, então acabei por ter imenso estoque, mas era mesmo para me satisfazer a mim, não é que ele se vendesse. Foi para completar aquele cheque de sonho de criança, não é? Pronto. E depois passou. Exatamente. Olha, mas tu começaste a tua carreira na área da banca. Quando entraste, tu pensavas que era um emprego para a vida? Ainda se falava muito em empregos para a vida, não é bem como agora, não é verdade? Não era ao falar-se mesmo explicitamente, mas estava implícito, não é? Sim, para mim eu achava que qualquer emprego era para a vida. O meu pai trabalhou com mais de 40 anos ainda nos TLPs, ele reformou-se ainda, era Telefones de Lisboa e Porto, ainda não havia Portugal Telecom, e a minha mãe, desde que eu me lembro, trabalhou na banca também. Lembro-me que ela fazia uns fins de semana e uns feriados na rádio, quando eu era miúda, saiu aos 9 anos, mas sempre havia trabalhar na banca. Por isso, para mim, o natural era que uma pessoa começava a trabalhar num sítio e reformava-se aos 65, na altura, desse mesmo sítio. Por isso, para mim, eu, quando entrei para a banca, eu ia ser bancária a vida toda. Mas não foi bem assim, pois não? Graças a Deus. Então conta-nos lá, houve aqui altos e baixos durante aqui o teu trabalho dedicado aqui à área da banca, ou mal entraste pensaste isto não é para mim? Não, eu fui para o Instituto de Formação Bancária, tirar o 10º ao 12º ano, tinha 15 anos quando entrei para lá, por isso a primeira vez que eu entrei dentro do balcão de um banco para trabalhar, neste caso para estagiário, eu tinha 16 anos. Coincidentemente, eu estagiei, os primeiros 2 estágios foram no mesmo banco onde a minha mãe trabalhava, no edifício onde eu tinha tinha andado no infantário, dos 3 meses aos 3 anos. Então era tudo familiar, não era? Eu chegava a estar no balcão e entrar alguém, olá, João, estás boa, lembras-te de mim, eu sou não sei das quantas, ou eu sou não sei das quantas. Eu ia-te buscar lá acima ao infantário. Eu tinha menos de 3 anos. Não, eu não me lembro. Por isso aconteceu isso. Depois havia quem entrasse e perguntava se eu era a filha de fulano ou de cicrana. Depois começaram-se a habituar a ver-me ali no primeiro ano, depois no segundo ano, no terceiro ano eu fui para outro balcão. Por isso aquilo foi um bocadinho natural, o ir para o banco. Eu fui estudar para aprender a ser bancária.
Aos 16 anos já lá estava dentro a trabalhar e gostava, confesso que gostava na altura, mas isto, eu tenho 45, por isso já foi há quase 30 anos atrás. Ser bancário na altura era completamente diferente. Eu fiz amigos mesmo dentro do estágio, já fazia amigos. Claro que depois foi-se perdendo, a vida acontece. Quando eu saio do Instituto de Formação Bancária, quando termino o curso, o natural foi, nós nem precisávamos de nos preocupar, porque o próprio Instituto enviava os currículos para os bancos e os bancos já estavam à espera das ditas fornadas que saíam todos os anos para preencher os lugares que tinham vagos. Por isso nós acabávamos por ter um bocadinho de prioridade e fazia sentido, porque nós com o 12º ano tínhamos muito mais conhecimento e experiência do que um licenciado fosse ele de que área fosse. E eu assisti a isto várias vezes. Eu acabada de entrar a sair do Instituto de Formação Bancária, às vezes ainda em estágio, e licenciados com um curso completo na altura de 5 anos, e a nossa experiência era muito maior, o nosso conhecimento. Vocês tinham a prática, não é? Tínhamos a prática e o nosso curso era mesmo focado para aquilo. Eu tinha disciplinas como operações bancárias gerais, operações bancárias estrangeiras, contabilidade bancária, quer dizer, direito bancário. O meu 10º ou 12º foi passado com este tipo de disciplinas. Por isso era perfeitamente, isto era o natural de quem terminava aquele curso. Era sair, ficar à espera de receber um telefonema para uma entrevista, ir à entrevista, depois ou entrava naquele ou passava ao próximo. Pronto, e era isso. Os meus amigos do tempo de escola, se calhar 70% ainda hoje estão na banca. Mas tu? Não te aconteceu? Não. O que é que te aconteceu realmente aí, em ti, ou na forma como o banco geria aqui as coisas para esta mudança? Eu acho que é um bocadinho conhecimento geral que ser bancário hoje em dia é exigente, é muito desafiante, é muito estressante. E o que é que começou a acontecer? Uma coisa é em estágio, é giro que aprendemos umas coisas e quando começamos nós não temos a verdadeira noção do que é o panorama geral. Quando começamos, ainda por cima começou uma altura em que começam os objetivos, sempre houve objetivos, mas começaram a ser muito mais vincados, a haver uma pressão muito maior, começou a haver cada vez mais produtos, uma diversificação, já saíamos muito do tradicional depósito a prazo, começavam a aparecer todo o tipo de produtos e começou a haver uma exigência muito grande para os colocarmos. Eu tenho uma característica que eu não tenho dificuldade, eu não consigo convencer alguém a fazer algo ou a comprar algo que eu não comprasse para mim. Se não acreditares, se eu não és capaz. Eu até posso não comprar para mim porque não me faz falta, mas eu tenho que acreditar no produto, eu tenho que acreditar no serviço, eu tenho que acreditar na pessoa. Sou a maior vendedora desse tipo de situações. Aquilo em que eu não acredito. Não falo mal, mas também não falo de todo. E isso começou a ser muito complicado para quem tem objetivos. Havia uma pressão externa para Muito atingir grande. esses mesmos objetivos. O que mais me marcou, lembro-me quando começou a aparecer o CRM no banco onde eu trabalhava, carregarem-me uma série de pessoas que eu tinha que contactar tinham créditos individuais já pré-autorizados, pré-aprovados, e então para convencermos as pessoas a virem subscrever um crédito. Vêm as férias, a pessoa que peça um crédito para férias. E aquilo ia contra a minha educação. Porque eu passei uma infância, uma adolescência inteira a ouvir a minha mãe a dizer: se ganhas 100, gastas 80, guardas 20, pelo menos. Estar a ligar para pessoas, ela dizia-me primeiro juntas, para depois gastar. Estar a ligar para pessoas: olha, não querem fazer umas férias? Temos aqui 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, vá de férias, e depois fica a pagar. Isso para mim não dava. Isto é um exemplo. Pronto, havia vários. E o que eu hoje, olhando para trás, que eu na altura não percebia que era isso, olhando para trás eu percebo o que é que aconteceu naquela altura. Foi o meu dia-a-dia cada vez ia contra mais os meus valores. Cada vez mais ia contra aquilo em que eu acreditava, a forma como eu fui educada e criada, bem ou mal, não interessa se estava certo, se estava errado. Eu fui criada daquela forma. E o meu dia-a-dia cada vez ia mais contra isso. E então começou a gerar um mal-estar interior enorme. Mas isto já vinha de há muito tempo. Eu é que só mais tarde eu não tinha este conhecimento nem esta maturidade, ou vice-versa, esta maturidade e este conhecimento. Eu lembro-me de aos 19, 20 anos eu chorar babirranho porque no dia a seguir tinha que ir trabalhar. Ok. Isto foi um acumular no fundo, não é? Pois havia fases melhores, outras piores.
eu tive uma sorte que é a minha forma de ser. Eu sou aquela pessoa que chega a qualquer lado e crio relações com muita facilidade. Porque eu gosto de pessoas, gosto de conhecer as pessoas, adoro mesmo. Gosto mesmo de conhecer, perceber o que é que aquela pessoa quer, como é que eu posso ajudar. Sou o super connector, não é? Como dizemos no imobiliário. Dizíamos no imobiliário. E eu gosto mesmo disso. E então, isso era uma vantagem que eu tinha. Cada vez que mudava de balcão, e eu adoro mudanças, nota-se. Cada vez que eu mudava de balcão era uma oportunidade para conhecer mais pessoas, para fazer alguns novos amigos, outros eram apenas colegas e conhecidos, e isso foi amenizando esta situação. Não é? E foi equilibrando a situação. Mas a verdade vem sempre depois ao de cima e a realidade começa a acontecer e isso depois já não é suficiente. Isso depois já não é suficiente. E não foi suficiente, tanto que decidiste sair e ir para a área de uma tabacaria, não é? Então, mas como é que surge esta ideia de ter uma tabacaria? Era só o sonho dos papéis e das canetas? Não, aí foi um mau motivo. Aí foi um mau motivo. Este acumular ao longo de anos, que na realidade foram cerca de 15 anos, entre estágios, vários contratos e bancos onde eu trabalhei foram cerca de 15 anos, até que eu tive mesmo um esgotamento muito grande, que como não o tratei, acabou numa depressão. Uma depressão mesmo má. Eu não dormia. Eu já não chorava por ir trabalhar, eu simplesmente eu não dormia. Eu começava a ter sono às 6 da manhã, sendo que o despertador tocava às 6h15, 6h30, por isso eu já não me deitava. Quando temos um dia assim, 2 dias assim, 3 dias assim, isto começa a pesar. E começam a acontecer coisas mais complicadas, com impactos muito grandes, nomeadamente erros. E na banca, um erro implica dinheiro a sair-nos do bolso. Não haja ilusões. Um funcionário bancário que se engana, ou se engana a favor do banco e o dinheiro vai para o banco, ou se engana a favor do cliente e o banco não vai pagar. Quem paga é o funcionário. E há um dia em que eu cometo um erro crasso e eu estava na caixa, por isso mexia mesmo com dinheiro físico e quando eu me apercebo do que eu tinha acabado de fazer, eu simplesmente virei a placa, meti encerrado, liguei para o SAMS e pedi uma consulta de psiquiatria. E nessa altura eu estava mesmo já bastante mal e fui para casa com um mês de baixa e decidi, então aí desta vez eu andei uma vida inteira a cuidar de toda a gente. Tinha 2 filhos, a prioridade eram eles, mas quando nós estamos mesmo no fundo do poço, somos obrigados, já não há alternativa. E quando eu não tive alternativa fui obrigada a olhar para mim. Ou seja, ignoraste todos os sinais amarelos que foram aparecendo tudo, até vir aquele sinal de stop. Sim, já não foi o sinal vermelho, não foi o stop, foi mesmo o muro. É daqui já não passas mais. Aquilo foi o muro. E então fui ao médico e ele mandou-me para casa. Eu achei que me fosse mandar para casa tipo uma semanita. E depois volto. Quando eu olho para o papel já fora do gabinete e vejo 30 dias, acho que aí é que eu tive o verdadeiro impacto, o choque da gravidade da situação. Saio dali, começo à procura mesmo de um psicólogo, uma psicóloga. Encontrei uma psicóloga, marquei a consulta. Tive a sorte de ter sido alguém com quem eu, ao fim de algum tempo, não foi logo, mas consegui criar uma empatia que me permitiu efetivamente abrir-me, porque eu consigo ajudar os outros a abrirem-se para mim. Tenho alguma dificuldade em abrir-me, tenho que sentir uma confiança muito grande para que isso aconteça. E foi muito claro, logo ali na segunda, terceira consulta, que o motivo da minha depressão era o trabalho. Porque eu ainda não sabia isso. Ok, foi ali mesmo o baque, não é? Eu ainda não sabia. O abrir de olhos, Sim. não é? Eu sabia que estava com uma depressão, mas eu achava que era outra coisa qualquer. O mundo, não é? É o mundo a acontecer, não é? Porquê? Porque eu lembro-me de estar a trabalhar e de repente fazer as contas. Eu na altura tinha 32 anos. E acho que a reforma das mulheres na altura era aos 62, já não me lembro. E pensar, ainda me faltam 30 anos, eu não aguento mais 30 anos aqui. Não aguento. Eu não aguento 30 anos disto. E com a tendência da idade cada vez aumentar mais, não é? Faltava esse pormenor. Daí a 2, 3, 4, 5 anos eu estaria ainda a dizer daqui a 30 anos. E quando eu percebo, quando se tornou claro, óbvio e evidente até para mim, que o maior cego não é o que não vê, mas é o que não quer ver. E eu estava nessa fase de cegueira. Eu não queria ver. Porque achava que eu não tinha alternativa. E quando finalmente eu percebo que o problema é aquele,
aquilo já estava de uma forma que já era quase uma questão de vida ou morte. Eu comecei a olhar para aquilo quase como vida ou morte, que é, eu morro se eu ficar aqui mais tempo. Eu vou-me afundar, não é? Aquela sensação de afundamento. É pior, é morrer em vida. Era um estado de olhar e eu estou a morrer em vida. E eu só tenho 32 anos. Eu não quero isto para mim. Por isso aí foi o primeiro clique, que é, isto tem que mudar. A tabacaria surge de um rapaz amigo que tinha restaurantes, eu acho que ele ainda hoje está na restauração, tenho que lhe ligar um dia destes para saber o que é feito dele, e ele numa conversa diz, estou farto da restauração, estou farto da hotelaria, vou comprar uma tabacaria. E eu olho para ele, vais comprar uma tabacaria? Eu estava de baixa e pensei, mas queres ajuda? Percebes disso? Percebes alguma coisa disso? E ele, não. E disse, olha, eu tenho uma grande amiga que tem uma grande tabacaria em Santarém, eu até falo com ela algumas vezes sobre o assunto, posso dar uma ajuda e se for preciso até lhe pedimos algumas dicas a ela. Queres ajuda? Eu precisava de alguma coisa para me entreter, que eu não sou pessoa, está sem fazer Precisavas de nada. fazer qualquer coisa, não é? E então começo a procura de tabacarias para o Armando. E às tantas entusiasmei-me, comecei a ir com ele, inclusivamente, quando ele ia conhecer alguma, eu ia com ele, porque eu sabia algumas perguntas que era importante fazer, era mais fácil eu ter essa percepção, e comecei a me entusiasmar com aquilo, e comecei a sonhar. Epá, quem podia fazer isto era eu. Não é que fosse o sonho de ter uma tabacaria. Tenho escape aqui. Aquilo não era é? o sonho de escape. sair do banco. Isto era tipo a minha saída de emergência. E às tantas há um dia que está-se a falar desse assunto e ele pergunta a uma outra pessoa se, olha, tu não queres fazer sociedade comigo? Eu não deixei a outra pessoa responder. Se eu quero, não queres fazer sociedade comigo? E ele ficou a pensar aquilo que toda a gente pensou na altura, tipo, mas tu vais sair do banco para comprar uma papelaria, uma tabacaria. E eu lembro-me na altura de lhe responder, eu tenho que sair do banco, seja para fazer o que for, nem que seja para ir lavar escadas. Eu só tenho que sair dali. Eu já não aguento mais. E a partir do momento em que ele me disse, ok, então eu tomei a decisão. Fiz um pedido de licença sem vencimento. Não me deram. Ok. Pronto, sempre me dava ali alguma segurança, não é? Eu pedi de 2 anos para me darem de 1 ano. Pensei, durante 1 ano dá-me para eu perceber se corre bem, se não corre. Se não corre bem, eu posso não voltar. funciona, não é? Mas não me deram. Havia uma pressão muito grande para eu voltar e então eu pensei, não tenho outra alternativa, vou apresentar a carta de demissão. E apresentei a carta de demissão na altura. Foi mesmo assim um salto-a-pé juntos. E como é que correu esta história da tabacaria? Foste ficando? Foi giro, foi uma experiência. Acabei por não comprar com o Armando, acabei por comprar sozinha, porque encontrei uma que financeiramente me permitia comprar, mas não tinha estrutura para sustentar 2 pessoas, por isso comprei-a sozinha, nos Olivais. Estive lá durante 5 anos. Foi uma experiência, quer dizer, foi o oposto, não é? Foi sair de um meio em que eu tinha que ter muitos conhecimentos a nível financeiro, quer dizer, eu lidava com tudo, desde o depósito a prazo à conta calcionada para empresas no valor de milhões, não é? Quer dizer, havia ali passar pelos seguros e por tudo e mais alguma coisa. Eu tinha que ter muito conhecimento. Ali foi um poder descansar a cabeça. Eu fui literalmente descansar a cabeça, fui limpar. Foi um momento de recuperação. Foi. Aquilo foi quase ali a minha baixa, a trabalhar. Sempre a lidar com pessoas. Sempre a lidar com pessoas. A conhecer pessoas novas. Sempre. A fazer contactos e até se calhar amigos. Sim. É uma característica que eu faço amigos de todo lado em que eu vou, é engraçado. E é óbvio que a vida vai acontecendo e vamos nos distanciando, mas depois há aquelas pessoas que ao fim de 10 anos, se for preciso, encontramos e parece que a última vez que nos vimos foi há 2 dias e é muito giro. É muito giro. Mas não ficámos pela tabacaria, pois não? Como é que surgiu a hipnoterapia? Então, Banca, tabacaria, hipnoterapia. a hipnoterapia foi-me apresentada, não diretamente por estas palavras, mas pouco depois do meu divórcio, conheço um amigo de uma amiga, pronto, ou seja, mais um amigo para a vida, e começamos a conversar e há um dia que ele me diz assim, eu tenho lá em casa um livro que eu acho que tu ias adorar. Eu disse, está bem, eu gosto de ler, eu adoro ler, ainda hoje adoro ler, e então disse, está bem, traz. E ele traz-me o livro chama-se Só o Amor é Real, de Brian Weiss. E eu começo a ler sem saber, sem fazer a mínima ideia o que era o livro.
E o livro fala exatamente sobre a hipnoterapia, como é que a hipnoterapia ajudou ali. Naquele caso foram duas pessoas e era num nível mais romântico, digamos assim, mas eu depois fui devorar todos os livros daquele autor que era um psiquiatra, que era O Cético, em que hipnoterapia jamais, porque isto já foi nos anos 80, início dos anos 80, fim de 70, início de 80, só que depara-se com uma paciente que ele já acompanhava 3, 4 anos, talvez, já não me lembro, e que ele não conseguia ajudar de maneira nenhuma, quer dizer, ela naqueles anos todos tinha tido ali pequenas melhoras. E até que há um dia, que acho que foi a mulher dele, que lhe fala na hipnose, e ele que era o cético, mas que já estava tão desesperado. O desespero faz-nos fazer coisas, faz-nos mudar muito, é verdade. E ele estava num estado de desespero tal que ele pensou, pá, vamos tentar. Lá está, o que é que podemos perder? Pior não vai ficar. E numa única sessão aquela pessoa melhorou aquilo que em 4 anos não tinha melhorado. Uau! Então vamos tentar outra vez. E ele acabou por ter que se render às evidências que a hipnoterapia funciona. A hipnoterapia, no fundo, é uma terapia expressa. Faz quase que eu não gosto da palavra milagres, porque a pessoa é que consegue isso. Mas lá está, consegue, é meter-nos na autoestrada. É um bocadinho como o coaching, não é? Que é a via expresso para chegar do ponto A ao ponto B. Pronto. Por isso só que é na parte da terapia. E eu comecei a ficar mesmo fascinada. E tudo aquilo que me fascina, eu não me contento só em ficar pela superfície, não é? Eu depois primeiro queria experimentar, vivenciar eu, mas tinha que ser alguém de confiança, porque lá está, é uma terapia maravilhosa, mas tem que se ter muita confiança e tem que se fazer como um bom profissional. Não haja dúvidas. Mexe muito, não é? Mexe muito. E tudo o que mexe muito pode mexer muito para o bom, mas também pode ser para o mau. Por isso é um alerta. Procurem bem quem é que vão escolher de hipnoterapeuta. Tem que ser bom. Mas depois eu quero sempre saber como é que se faz. Pronto, e aquilo ficou-me na mente, desde 2005, mais ou menos. Ainda 2004, tinhas 2005. a tabacaria? Não, isso entrou na minha vida em 2004. Eu comprei a tabacaria em finais de 2011. Ok, então muito Isso é antes. uma coisa que eu estava no banco e que eu achava... pode ser um dia, talvez, quem sabe, tipo hobby, só saber, por saber. Eu gosto de aprender por aprender. Pronto. E quando eu estou na tabacaria, o que é que nós temos? Além de jornais, de cigarros, temos revistas. E tenho lá uma revista que é a Zen, e eu devorava a revista a Zen. Aliás, eu deixei de comprar revistas desde que vendi a tabacaria. Eu acho que até hoje comprei uma única revista e era sobre fotografia, que é um assunto que eu também adoro. Nunca mais comprei revistas, mas na altura eu li-as, tinha-as ali à disposição, e vejo uma entrevista com a doutora Rosa Basto, hipnoterapeuta, e percebi que ela também dava cursos. E eu li isto, eu levei essa revista comigo de férias. Fechei em agosto para ir de férias, levei a revista comigo, e eu lembro-me das primeiras noites de devorar aquilo, ir ao site, investigar o site dela, frente para trás, de trás para a frente, mandei e-mail, e ela própria também estava de férias, então demorei um mês para receber a resposta. E quando recebo a resposta e vejo os valores, pensei, foi o balde de água fria. Pronto, para já não dá. E eu ainda lhe mandei um e-mail para ver o que é que se podia fazer e ela responde-me, Maria João, se não é possível agora é porque não é este o momento. E ficaste ali. E eu pensei, bela resposta, fiquei danada. Mas essa é a verdade. Quando não é possível é porque não é o momento. E isso é uma verdade. Eu hoje sei que é verdade. Na altura achei que era um balde de água fria. Pronto, isto passou-se, isto terá sido, sei lá, em 2013, talvez, 2012, 2013. É capaz de ter sido 2013, foi o ano em que o meu pai faleceu. Mas ficou sempre ali o bichinho. Ficou sempre o bichinho. E, entretanto, 2 anos depois, proporciona-se então eu ir fazer a formação. Nessa altura eu já começava a estar muito saturada da tabacaria. Porquê? Foi ótimo para eu limpar a minha cabeça. Foi mesmo muito bom para isso. O que é que acontece? Limpou porque não havia nada de novo a entrar. O problema é que continua a não haver nada de novo para entrar. Faltava estímulo, não é? E eu precisava disso. Eu sou aquela pessoa que todos os dias tem que levar alguma aprendizagem para casa, seja ela qual for. Não tem que ser uma coisa grandiosa, pode ser pequenina, mas eu todos os dias tenho que levar algo novo para casa. E então comecei a querer aprender, de repente vou fazer então o curso. Bem, foi um ano maravilhoso, super cansativo, porque eu trabalhava de segunda à sexta na tabacaria, tinha uma pessoa que me fazia ao sábado, 15 em 15 dias. Eu tinha aulas sábado e domingo das 10 da manhã às 6 da tarde,
No outro fim de semana a seguir tinha os meus filhos comigo, no outro fim de semana a seguir tinha aulas sábado e domingo, no outro tinha os filhos. Era sempre non-stop, não E é? de segunda a sexta estava na tabacaria, eu entrava lá às 8h30 da manhã, saía a correr às 7h05, 7h10 para ir buscar os meus filhos ao colégio. Quando eles iam para a casa do pai, eu ia para casa estudar. E isto foi quase um ano da minha vida. E foi Mas um lá ano está, super feliz. o estímulo que tu precisavas veio daí. Foi um ano super feliz, porque estava a voltar a aprender coisas novas. Eu tenho essa necessidade da novidade, de coisas novas. Por isso foi um ano ultra cansativo, mas foi super feliz, mesmo. Foi mesmo de realização. Então, em novembro, acabo o estágio e decidi, vou para a loja à venda para começar a trabalhar como hipnoterapeuta. Mais uma mudança. Mais uma mudança. Na altura eu não tinha medo das mudanças, era siga, vamos fazer. Então ponho a loja à venda, tenho ali uma primeira possibilidade de vender a loja que não acontece, e em fevereiro eu finalmente vendo a loja e ainda fiquei na loja até ao final de fevereiro. Início de março começo num espaço que abriu, mas pronto, abriu e fechou rapidamente. Ainda comecei lá, como hipnoterapeuta, de repente dizem-me: olha Maria João, eu sei que apontaste a tua vida toda para vir para cá, mas mudámos aqui a nossa estratégia e isto não vai continuar, o espaço não vai continuar. Eu pensei: uau, e agora? Eu tinha vendido a tabacaria, eu tinha acabado de sair de lá, já não havia volta a dar. A escritura estava feita. Então, tenho que me arranjar. Vou ter que arranjar um espaço para ir trabalhar, numas horas. Começo a ver valores, arranjar salas à hora, e comecei a ver que era muito caro, que não dava liberdade de marcação, quer dizer, tinha que me cingir àquele período da semana. Falo com uma outra amiga e colega de curso, ela também queria um espaço, então resolvemos entre três, procurámos um sítio, mobilámos nós e dividíamos o espaço entre nós. E assim foi. Fui para lá e comecei a dar consultas. Entretanto, tenho aqui um contratempo na minha vida, em que um dia acordo e a minha casa está a arder, e mais uma mudança. Eu comecei a ficar perita em mudanças. E aquela foi mesmo o auge da mudança, que é um dia deito-me, está tudo bem, e no dia a seguir acordo, Sem nada. saio de casa de pijama e descalça. Geralmente tem que pessoas que me dizem: bem, vá lá, estavas de pijama. Sim, é verdade, vá lá, estava de pijama. Isto foi em junho. Calor, mas eu estava de pijama, felizmente, porque eu só tive tempo de pegar no telemóvel Isso aí. e sair. E trazer o meu cão. Não tive tempo mais nada. E às tantas um bombeiro pergunta-me, e eu em estado de choque, a ver o fumo a sair. Mas sem ainda ter a verdadeira noção Do impacto que aquilo iria ter. sim, não do é? que é que aquilo significava, não é? Eu só via a casa arder, mas na minha mente eu a seguir podia voltar para casa. Há aquelas coisas Ou não, que quem, não é? quem olha de fora pensa que disparate, como é que aquela rapariga podia pensar tal coisa? Estava em estado de choque. Nós em choque não pensamos. Reagimos, mas não pensamos. E às tantas um bombeiro pergunta-me: a senhora tem onde ficar? E eu: como assim tenho onde ficar? Tenho, então, eu tenho a minha casa, pelo amor de Deus. Ele diz assim: mas porquê? É que a sua casa está inabitável. Epá, e eu ali, como? Como assim? Tipo, mas não basta uma limpeza? Ele: não basta. Por isso, veja, se não tiver onde ficar, diga que nós acionamos a Proteção Civil. E pronto, e foi mais uma mudança. Entretanto fui para o hospital, porque eu tinha estado dentro de uma casa cheia de fumo, não é? Fui para o hospital, ainda antes de ir para o hospital fiz questão de ver como é que eu tinha a casa. E pronto, e aquele dia foi assim um dia, foi um marco na minha vida, para o bem e para o mal. Foi algo muito impactante pela negativa, mas foi ali um crescimento muito, 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 muito grande. Eu mudei a minha vida completamente nessa altura. Fiz uma limpeza grande na minha vida, a todos os níveis, desde amizades, retirei as pessoas supérfluas, aquelas que só lá estavam para os copos e para vir Quando era despejar a sua vida e os seus problemas, porque quando nós temos um problema destes, não aparece, não é? aí é que nós vemos quem são, ok? E tive pessoas na minha vida que foram muito importantes, algumas delas já não estão na minha vida por outros motivos, mas que foram realmente marcos muito importantes ali, a quem eu sou muito grata, porque me abriram as portas das suas casas, das suas vidas,
Foi um período curto, foi cerca de um mês, porque eu acabei depois por ir para a casa da minha mãe, já não dava para andar. Eu andava literalmente com um saco de pano dentro do carro, onde tinha 2 ou 3 mudas de roupa. E é nestas alturas que nós aprendemos a viver com o essencial. Back to the basic, não é? Eu passei a conseguir viajar só com um trolleyzinho pequenino, sem grande stress. Agora já me voltei a habituar à quantidade de coisas possível. Mas na altura conseguia, porque eu estava habituada a andar com um saquinho de pano, aqueles das lojas, que eu tinha trazido da minha loja. Passei a habituar-me assim. E então, pronto, fui reestruturar a minha vida toda. Ao fim de 2 meses e tal, eu parei das consultas, eu não estava em condições. Tinha demasiada coisa a acontecer e tive que olhar para a prioridade, e a prioridade era resolver a situação da minha casa. E quando eu finalmente arrendo uma casa novamente, pensei, agora vou voltar. Pronto, vamos Voltar lá. às consultas. Voltar às consultas, vamos voltar a fazer aquilo que fizemos 5 meses antes e que resultou, que apareceram pessoas a quererem fazer consultas de hipnoterapia comigo, só que não aconteceu. Não aconteceu. As pessoas não apareceram. Não Os apareceram. clientes não apareceram. Exatamente. E eu dei comigo com 2 situações que para mim eram insuportáveis. Uma, precisava de ganhar dinheiro, e a segunda é, eu não tenho feitio para estar em casa. Não, sem fazer nada. Quer dizer, eu tenho feitio para estar em casa, mas tenho que estar a fazer alguma coisa. Nos primeiros dias foi giro. Tratava dos meus filhos, eles iam para a escola, porque ainda por cima arrendámos casa ao pé do colégio, já nem precisava de os ir levar, eles iam a pé. Depois ia para o ginásio, podia fazer um longo treino, vinha para casa, tomava banho, tratava do almoço e depois a seguir. Quer dizer, e mesmo esta parte da manhã, calma, eu hoje despacho isto antes das 6:30 da manhã, por isso, às 7 da manhã já eu estou despachada disto tudo, por isso aquilo para mim era impossível. E então pensei, preciso de trabalhar, fiz aquilo que faço sempre, que é, coloquei-me em ação, mandei currículos para uma série de sítios, e um amigo meu, e começo a falar com amigos meus, todas as pessoas que eu conhecia, a dizer, olha, preciso arranjar trabalho. Seja no que for. Seja do que for. Tenho experiência, área financeira, área comercial, por isso o que quer que saibas dentro dessas áreas, que também eram as áreas da maior parte dos meus amigos, tudo aquilo que saibas dentro dessas áreas, diz-me. O único requisito que eu tinha era que fosse um horário que me permitisse dar, nem que fosse uma consulta, caso aparecesse alguém, porque eu na altura queria manter, e o objetivo era isso ser uma transição para depois, quando a hipnoterapia me permitisse voltar novamente. Mas, lá está, começo a procura, falo com amigos meus e eu lembro perfeitamente, fui beber café com um amigo meu, ainda hoje somos amigos e bons amigos, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, e eu contei-lhe o que estava a passar e ele pergunta-me, então olha lá, e tu não queres ir, não vou dizer a marca, mas é uma marca do imobiliário, para a empresa X? E eu olhei para ele, muito incrédulo, como é que ele me estava a fazer uma pergunta dessas? E eu disse, eu? Vender casas? Para tal sítio? Estás parvo? E ele ficou a olhar para mim, tipo, mas o que é que tenho? qual é o mal, não é? Qual é o mal? Eu dizia, mas tu tens ideia que essa malta, eu nem disse isto, disse de outra maneira, só trabalha à noite e aos fins de semana, porque era o que eu acreditava que era verdade. E ele ficou a olhar para mim, e a essa altura eu quero estar com os meus filhos, então eu vendi a loja para ter mais tempo de qualidade com os meus filhos, e agora estás-me a dizer para eu ir fazer um trabalho em que eu vou ter que trabalhar exatamente na altura em que eles não estão na escola. Nem pensar. E ao fim de 15 dias recebo um telefonema de uma tal de Keller Williams, que eu confundi com Kelly Service. Achei que era uma empresa de recrutamento e seleção para uma entrevista. E eu disse, claro que sim. No dia a seguir fui à entrevista. Tive que ir comprar roupa, porque entretanto a roupa que eu tinha, tinha sido à vida, não é? E eu durante aqueles meses que não tinha estado a trabalhar, andava a ver sempre era calça de ganga, ténis, t-shirt. Então tive que ir comprar um vestidinho, um sapatinho, lá para ir à entrevista. E estava eu já no sítio há meia hora, 40 minutos à espera. Quando te apercebes? Quando me apercebo que estou dentro do meu imobiliário. Ouvia as pessoas passarem, mas foi engraçado, porque eu lembro, eu estava sentada, como estamos aqui, e eu não tinha ninguém para falar, porque eu não conhecia ninguém, então só tinha uma coisa para fazer, que era observar. Sim, porque estar agarrado ao telemóvel também não pode ser o tempo todo. E então pus-me a observar, e o que é que eu me apercebi? Que aquele pessoal andava muito bem disposto ali dentro. Havia bom ambiente. Boa onda, então. Boa onda. E isso para mim é super importante, porque uma das coisas que me fez sair do banco era o mau ambiente cada vez. Eu tenho muitos bons amigos da banca, atenção.
do passado. Mas desta última fase, o ambiente era mesmo pesado, mesmo pesado. Há uma pessoa que eu guardo dessa altura, não é que tenha grande convivência, mas ela própria também penou muito com isso na altura, ela ainda hoje está lá, ainda assim era pesado. E ali era completamente diferente. E ali toda a gente. E eu pensei, ainda achava que estava numa empresa de recrutamento e seleção, e o meu pensamento foi, recrutar pessoas deve ser altamente divertido e esta empresa deve ser espetacular, porque esta malta tem um ar feliz. Estão mesmo a ver que estão aqui dentro, estão felizes. E pensei para mim, ainda vou mas perguntar se há uma vaga para aqui. Nunca recrutei pessoas, mas se me ensinarem, eu aprendo. E eu toda feliz com o meu pensamento, e eu ouvindo falar Abaco para aqui, KW Abaco, Abaco. Isto diz-me qualquer coisa. E então é quando vem o flash, lá vou buscar o telemóvel, Google, Keller Williams. É uma empresa de consultoria e formação que se dedica à mediação imobiliária. Ups. Afinal... Pânico. Aliás, a minha cara mudou logo. Pensaste em sair? Sim, eu pensei, vou-me embora, estão atrasados, olha para as horas, estão meia hora atrasados, eu cheguei cá à minha hora, por isso eu vou dizer que tenho uma reunião, uma coisa qualquer cheia de mim. Mas depois pensa, deixa-te lá de coisas, ninguém te obriga a nada. Se vieste aqui parar por engano, se calhar, lembrei-me da conversa com o meu amigo António 15 dias antes, e eu pensei, se calhar era a única forma de te trazerem até uma imobiliária. Por isso houve. O pior que pode acontecer é dizeres que não. Depois saiu a rapariga que estava na entrevista antes de mim e eu comecei a ouvir o que ela estava a conversar com uma pessoa com quem eu depois vim a trabalhar mais tarde e pensei, aquilo pareceu-me interessante. Ouvi falar uma coisa mágica, formação gratuita. Pronto, formação gratuita para mim. Disseram-te palavras mágicas. Palavras mágicas. Porque eu invisto muito em formação e já investi muito dinheiro em formação até hoje. Formação, sem ter que investir dinheiro, era tudo aquilo que eu podia querer. E então eu pensei, nem que seja pela formação gratuita, eu vou ouvir o que é que eles têm para me dizer. E ouvi, e saí de lá super entusiasmada, a dizerem, bem, temos que fazer uma segunda entrevista. E eu, tem. mas não pode ser hoje, porque era sexta-feira. Segunda-feira de manhã, não pode ser já hoje. Só se for à tarde, também eu volto. Eu venho à tarde, não há problema. E voltei à tarde, fiz a segunda entrevista e na segunda-feira já estava a começar a formação. E ao fim de 2 dias eu andava a perguntar quando é que eu posso começar a ligar às pessoas. Uau! E então foi assim a minha entrada para o imobiliário. Fui literalmente enganada para estar ali, mas foi um bom engano. Foi um bom engano. Mas não ficámos por aqui. Não. Agora chegou o coaching. Como é que o coaching te roubou o coração, Maria João? Então, olha, o meu primeiro contacto com o coaching foi ainda dentro da KW. Porque eu comecei, como começa 99,9% das pessoas, como solo agent, por isso fiz a minha formação e comecei a trabalhar sozinha como consultora. E como boa aluna que sou, pelo menos quando estou a estudar para algo que gosto, eu sou aquela que senta na primeira fila, de caderno e caneta, a escrever tudo aquilo que dizem e que depois vai à segunda volta da formação e à terceira, se necessário for. E 1 ano e meio depois de eu ter entrado como consultora, sai uma pessoa do staff, da parte de acompanhamento comercial aos consultores, e eles precisavam de alguém que assumisse a função de uma quinta para uma segunda-feira, basicamente. E tinham alguns requisitos que gostavam de ver cumpridos, que, nomeadamente, já não são fáceis de arranjar, especialmente de uma quinta para uma segunda, tendo em conta que sexta-feira era sexta-feira santa. Foi na Páscoa, não é? Exatamente. E então, que era o quê? Ter experiência como consultor imobiliário, conhecer bem a empresa, conhecer tanto o método, não é, de trabalho da empresa e estar envolvido nos valores e nos princípios da empresa. Check. De preferência ser coach, eu não era coach ainda na altura, mas tinha as formações de programação neurolinguística, hipnoterapia, que nos dá um conhecimento muito grande de pessoas, por isso eu tinha essas coisas todas, só não tinha uma certificação em coaching, mas de resto, mas já tinha a experiência do coaching, mas do lado contrário. Vivida em primeira pessoa. Exatamente. Por isso eu conhecia muito bem os processos de coaching aplicados na KW.
E pronto, e fizeram o meu convite e eu aceitei ainda, sem saber valores. Eu pensei, bem, calma, é melhor, não digas ainda nada, que ainda não te falaram de valores. Mas sim, ainda sem me falarem de valores, na minha cabeça já estava mais do que aceito. E durante ano e meio foi isso que fiz. Por isso o coaching começa por entrar na minha vida aí. Entretanto, eu volto para a área comercial, já com ideias diferentes do que é que queria dentro da área comercial, porque eu comecei a sentir falta da liberdade. Eu experienciei a liberdade quando compro um negócio para mim, apesar de não me dar grande liberdade durante o dia, porque tinha horários a cumprir, com a abertura e fecho de um estabelecimento, mas tinha liberdade de decisão. Depois, experimento a outra parte da liberdade quando vou para a consultoria imobiliária, que além da liberdade de decisão, tenho a liberdade de gestão do meu dia. Para o bem e para o mal. Atenção, isto é sempre para o bem e para o mal. E de repente, tiro-me essa liberdade toda. Porque já não posso decidir sozinha, já não tenho liberdade de horário, já não tenho liberdade geográfica, e isso pesou. E eu confesso que isso pesou, porque nós nunca experimentámos esse tipo de liberdade, não sentimos a falta. O problema é depois de termos experimentado. E isso pesou. E eu lembro-me perfeitamente de ir de viagem com os meus filhos. Fizemos uma road trip pela Croácia e Eslovénia, e eu lembro-me de comentar com eles e dizer, eu adorava poder estar aqui, 3 meses, para conhecer mesmo a cultura, para conhecer os hábitos, à séria, não é? Conhecer as pessoas, o dia-a-dia. Então, bem, mas podes fazer isso? Não, filho, mas não dá, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. No dia que eu ganhar o euro milhão já posso fazer de outra forma, mas para já, o que eu precisava mesmo era de ter um trabalho que me permitisse trabalhar de qualquer lado. E eu, já na altura, usei esta expressão. Eu tenho que arranjar algo que me permita poder trabalhar só com um computador e uma ligação de internet de qualquer parte do mundo. E disse aquilo e nunca mais pensei no assunto. E fui-me embora. Mas o universo ouviu-te. Mas o universo ouviu-me e se calhar por eu não ter andado a pensar no assunto, o universo começou a cozinhar a situação e, entretanto, depois dessa mudança de sair novamente para a área comercial e entrar numa equipa, em 2021... janeiro, estamos todos fechados em casa, ainda mais fechados do que em 2020, porque nem podíamos mudar de conselho, mesmo muito apertado. E essa altura, o que é que nos obrigou a muitos de nós? Parar. Aqueles que estavam sozinhos em casa, que era o meu caso, que os meus filhos estavam em casa do pai, a olhar para dentro. Porque também não temos grande alternativa, não é? Olhamos para fora, vemos as mesmas coisas, que é a nossa casa, todos os dias, olhar para dentro. E quando nós olhamos para dentro, às vezes temos alguns choques, não é? Começamos a ter que lidar connosco, no fundo, com a insatisfação que nós estávamos a querer ver, porque a vida ocupa esses espaços todos, não é? E quando a vida para, nós somos obrigados, já não dá, porque já não há distração, quer dizer, há a televisão, mas também depois cansa, há a internet, mas depois cansa, há as redes sociais, mas foi precisamente a fazer um scroll, acho que foi no Instagram, já não me lembro, se não foi no Instagram foi no Facebook, e de repente aparece uma publicidade de uma formação de coaching e eu vou ver o vídeo, perceber exatamente, era aquilo que te faltava no fundo, não era? E eu começo a pensar, uau, porque dá-me uma visão do coaching diferente daquilo que eu tinha na KW. Ok. O da KW é muito virado para o atingir os objetivos dentro do imobiliário, ou seja, quanto é que eu quero levar para casa. Muito direcionado, não é? Quero levar X para casa ao final do ano. E a desmontar esse objetivo em o que é que eu preciso de fazer até chegar ao ponto de estar de tal forma simplificado de eu ter a clareza de saber quantos telefonemas eu preciso de fazer hoje. Ou melhor, com quantas pessoas eu preciso de falar hoje. Não tem que ser telefonemas. Chegar a esse ponto. Isso para mim só não me satisfazia, porque eu não sentia que havia, há uma coisa boa dali, que é ajudar o consultor a levar aquele dinheiro para casa ao final do ano, não é? E isso de certeza que vai ajudar essa pessoa a cumprir objetivos pessoais, familiares, o que quer que seja, mas não há a transformação. E aqui mostrava-te que há esta possibilidade da transformação. Que não é só o atingir um determinado valor monetário, é atingir tudo aquilo que nós quisermos na vida. Pronto, e foi uma coisa que o coaching me trouxe, que é qualquer um de nós consegue realizar aquilo que quiser. Se assim o quiser.
E isso foi, assim, a magia. Então, foste fazer a certificação. Fui. Comecei a investigar se fazia aquela, liguei para uma colega minha de um grupo de networking que eu faço parte, que estava na altura com outra atividade, com o imobiliário, falo com a Teresa Sousa, o que é que tu achas? E, entretanto, falo com outra pessoa que ela me recomendou, porque já tinha feito aquele curso, e, entretanto, escolho um curso para ir fazer. E fui fazer a minha primeira certificação em coaching, através do ISPC, International School of Professional Coaching, com o Viana Abreu, no Porto. Fizemos online, na altura estava tudo fechado. Fez para mim, sozinha, online, tive esse privilégio. E foi a minha primeira certificação. Pois, primeira, porque não ficaste por aqui. Não. Como eterna insatisfeita, 3 certificações em coaching. Conta-nos lá, o que é que tu foste aqui buscar em cada uma delas para construir o teu próprio método, será? Aquela necessidade que eu tenho de segurança fez-me sentir a falta de ter um método. Eu já sabia perfeitamente o que era o coaching, fazia maravilhosamente bem uma sessão de coaching exemplar, mas faltava-me ali o princípio, o meio e o fim. E eu senti essa necessidade de levar para o meu cliente o princípio, o meio e o fim. E ali eu estava a ter essa dificuldade, não estava claro para mim. E eu precisava de ir buscar essa clareza do método. E quando eu vejo uma publicidade de uma formação que tem um método, os olhos brilham, não é? E então fui fazer a dita formação para ter um método. O que é que aconteceu ali? Não me identifiquei a 100% com... Identifiquei-me com umas coisas, mas sentia que ainda não tinha tudo aquilo que eu queria. Mas pronto, fiquei-me por ali na altura e pensei, vou eu à procura agora das respostas sozinha. Mas não aconteceu. Não. É verdade, tudo o que nós podemos fazer como orientação é muito mais fácil, é muito mais rápido. E traz muito mais resultados. Traz muito mais resultados. Só que faltava-me encontrar ou seja, quem é que ia ser a próxima pessoa, a entidade que me ia acompanhar. E eu ainda não o tinha encontrado. Não tinha encontrado essa entidade, essa pessoa, esse método. Pronto, e então a vida, o que é que fez? Mais uma vez, roda do rato e continuou a levar-me. E o coaching continuava a ser um objetivo, mas já um bocadinho mais distante. Lá está. Porque ainda não tinhas o tal método que tu precisavas para te sentir seguras e dares este salto, não é? Sim, e há uma expressão que eu ouço muitas vezes de um grande mentor que eu tenho, que foi com quem eu fiz a minha terceira certificação, que ele é brasileiro, é o Jerónimo Telme, e ele diz: animal satisfeito deita e dorme. E o problema de quando nós estamos satisfeitos, mesmo que seja com mais ou menos na nossa vida, não temos o impulso que precisamos para ir atrás de alguma coisa. Para avançar, não é? Para avançar. E eu nunca mais me esqueci dessa frase, que é: animal satisfeito deita e dorme. E isto é tão verdade. Tão verdade. E isso fez com que eu encarasse as dificuldades ou os reveses da vida de uma forma completamente diferente. Mais leve, não é? Completamente diferente. Eu, com o incêndio da minha casa, por uma questão de sobrevivência, fui obrigada a olhar para a vida como: sempre que acontece alguma coisa má, primeiro eu levo com o embate. Temos que levar e temos que o aceitar. Primeira coisa, aceitar que aquilo aconteceu. E que aconteceu. E está tudo certo. E a seguir, qual é o segundo passo? Que é o que eu faço. Okay? O que é que esta situação me pode trazer de bom, de positivo? Ver o copo meio cheio, não é? Porque tudo na vida, tudo nos traz coisas positivas. Por maior que seja a desgraça, pode não ser naquela altura, não é? Podemos não conseguir ver naquela altura, mas depois a longo prazo a explicação está lá. Vai trazer. Eu, para o incêndio da minha casa, arranjei 8 ou 9 coisas, nomeadamente tive a possibilidade de ir morar temporariamente, foi 1 ano ao pé do colégio dos meus filhos. Eles estavam numa idade, estavam no 8º ano. Permitiu-lhes aquele sentimento de independência, porque passaram a ir sozinhos, a vir sozinhos. Eles vinham almoçar a casa, aqueciam o almoço, tiveram que ter essa responsabilidade dos horários para não chegar atrasados. E eu exigia-lhes que saía para trabalhar, quando chegava queria a casa minimamente arrumada, por isso o despejar os pratos, passar por água, meter na máquina da louça. Um dia recebo um telefonema do meu filho mais velho a perguntar como é que se fazia um ovo estrelado. Eu, em pânico. Pronto, por isso, teve coisas positivas. Algo que muitas das pessoas, quando falam no assunto, ai, que horror, que desgraça, coitada. É o pior termo que podem dizer a uma pessoa, coitada. Por isso, neste momento,
não é que eu ando a pedir que aconteçam desgraças na minha vida, não é isso. Mas simplesmente quando elas acontecem, eu encaro-as, aceito, choro se tiver que chorar, porque às vezes elas assim o requerem, e a seguir penso, o que é que eu de bom posso tirar daqui? Limpar as lágrimas, levantar e arregaçar as mangas. Literalmente, e ir. E no final do ano passado, eu tive ali uma altura, já nem me lembro bem, deve ter sido algo mesmo bastante insignificante, deve ter sido mais stress, mas sei que eu devia andar ali meio agitada e pensei, não, é agora. Eu já estou há não sei quanto tempo a fazer isso, comecei a me irritar comigo mesma. Vai ter que ser. E então, vai ter que ser, ou seja, o pegar no coaching e bolas, fizeste 2 formações, gastaste imenso dinheiro, imensas pestanas queimadas. E não estás a tirar proveito. Quer dizer, ainda por cima é uma coisa que tu gostas. Se gastaste o dinheiro, mas não gostas, era uma coisa, mas era uma paixão que eu tinha. E então pensei, não, desta vai ter que ser. E então o que é que a Maria João fez? Contratou uma coach. Foi utilizar o seu próprio, não é? O seu próprio medicamento, claro, não é? Vamos contratar um coach. Eu escolhi uma coach, que é a Filipa Rego, e fiz umas sessões com ela e predispus-me então. Só que estava numa fase também com muita coisa, então pus em stand-by o objetivo, mas com uma data de início. E a data de início era a partir de abril de 2023, porque eu ia acabar uma etapa numa outra situação a nível profissional e a partir daí, a ter mais tempo, já não havia desculpas. Pronto. E então, a partir dessa altura, foi quando eu me predispus. À terceira certificação. Não, a terceira certificação foi antes. No processo ou seja, o começar a partir de abril era, ou seja, já avançar vou criar a minha marca, fazer as minhas coisas, aquilo que eu precisava, assumir-me como coach. Até lá, assumi esse período como um período de preparação, porque eu não tinha tempo, não tinha disponibilidade mental nem de tempo para encaixar começar. Ainda aquilo. Mas não queria parar, e então eu faço o processo de coaching que começa em novembro, por isso ali entre novembro e dezembro tomei várias decisões, e então o que é que eu faço? Contacto o Portal do Ser, que foi onde eu fiz a primeira certificação, e pergunto-lhes quando é que eles vão ter um nível 1 e um nível 2 de preferência em Lisboa, porque ir para o Porto tornava-se um bocadinho... Se bem que eu adoro ir ao Porto, eu adoro ir lá ao espaço deles, mas torna-se um bocadinho mais dispendioso, e disseram-me que iam ter em janeiro no Porto, mas em fevereiro iam ter em Lisboa. Eu disse, olha, então, se me quiserem convidar, eu vou. Convidaram-me, eu fui fazer o nível 1, foi um voltar a mim, foi um voltar à minha natureza. Conheci pessoas espetaculares. Uma delas, que foi mesmo assim, é aquela pessoa que nós precisamos de saber que existe para nos inspirarmos e não nos queixarmos mais de nada na vida. Que é o Marco Rodrigues, uma pessoa que tem uma história muito desafiante, e sempre que eu estou a passar por um momento mais complicado eu penso nele. Penso nele e nos pais dele, na Lena e no Zé Rodrigues. Porque são pessoas que tiveram verdadeiros desafios e estão cá todos os dias a lutar. Sempre que eu vejo no Instagram sinto um orgulho imenso e penso, eu não tenho sequer o direito de me queixar do que quer que seja. Todos temos direito, atenção. Mas aquilo é uma inspiração, porque quem ultrapassa desafios como este rapaz ultrapassou, eu tenho obrigação. Por favor, tens a obrigação de ultrapassar os que se põem à tua frente. E então é aí que eu vou buscar a energia, a força, para fazer as coisas mesmo quando o cansaço se abate, sim, porque nós não andamos sempre assim animados, não é? O cansaço então, se abate. Desde abril de 2023, a assumiste como coach. Sim. Perante o mundo. Sim. Em fevereiro vou fazer o nível 1 novamente, fui fazer uma reciclagem. Fevereiro, depois em março vou repetir o nível 2, faço o nível 2. E entre os dois, aquilo era em 2 partes, em 2 fins de semana intensivos, ainda fiz uma terceira certificação no IGT International Coaching, que é uma escola brasileira. Está entre as 5 maiores escolas de coaching do Brasil, que é um dos meus grandes mentores, é o Jerónimo Telme, que tem um método que é um curso de coaching criacional. Coaching criacional é aquele que pressupõe que todos nós somos capazes de criar a nossa realidade. Por isso encaixa com tudo aquilo que eu acredito do coaching. Fui fazer essa certificação. Foram 3 semanas duríssimas, porque eu tinha aulas todos os dias da semana, a começar
às 9 da noite até à 1 da manhã. Isso era o horário, porque era o horário Brasil, não é? Era o horário, mas às vezes estendia-se, passava da 1 e tal, para no dia a seguir. Eu sou aquela pessoa que se levanta às 5:15 da manhã. Nessa altura pus o despertador para as 7, não dava. Não ia conseguir gerir tudo. E depois, fim de semana, o dia todo, desde manhã até à noite. Foi muito exigente. E depois, nos outros fins de semana a seguir, o antes e o depois. Também sábado e domingo, com o nível 2 do Portal do Ser. Eu andei ali presa por arames, a terminar depois ainda um mandato na parte do networking. E pronto, e chegou a abril e eu respirei fundo. Tirei ali 2 semaninhas para descansar e então... Agora sim como coach, não é? Agora sim como coach. Olha, um dos aspectos que mais se aborda a nível do coaching e de um processo de coaching são os valores. E eu já percebi que existem imensos valores que são importantes para ti. Fala-nos um bocadinho sobre isto. Então, olha, eu acredito que tudo na vida é dinâmico e eu própria, em várias alturas da vida, já me identifiquei com valores diferentes. Quer dizer, os valores são sempre os mesmos. Damos mais importância a uns do que a outros em determinadas alturas da vida. Neste momento, eu digo-te que os meus, assim, os que estão mais acentuados para mim é a liberdade. Eu preciso desta liberdade. Liberdade de tudo. Liberdade de decisão, liberdade de poder de gerir o meu tempo como eu quero, poder trabalhar de onde eu quero. A liberdade geográfica para mim é muitíssimo importante. Eu ainda estou eu própria em transição, porque ainda não larguei totalmente a outra área da minha vida, mas tenho a liberdade. Ainda esta semana a pessoa com quem eu trabalho me disse, olha, tu se quiseres... Tive aqui um desafio assim recente, se quiseres sair e esparcer a cabeça, tu vais e dizes-me, olha, eu vou e volto amanhã. Por isso eu tenho essa liberdade. Eu ontem disse-lhe, olha, eu amanhã não venho de manhã porque vou gravar um podcast, por isso. Quando eu cheguei. Tenho essa liberdade. E ele sabe que eu preciso dessa liberdade. Pronto, por isso é que nós nos damos tão bem a trabalhar. Há este respeito, não é? Sim. Depois tenho um outro valor que às vezes é um bocadinho aqui, choca aqui um bocadinho, que é a necessidade de segurança. Então deve ser difícil equilibrar aí a balança. Há que aprender como, tudo na vida é possível. Então, eu tenho essa necessidade de liberdade, mas preciso de segurança. Como é que eu fiz isto, por exemplo, em relação ao coaching? A 3ª certificação, a 2ª certificação. Foi o que me trouxe a segurança. A preparação. Porque é que nós neste momento estamos em setembro e isto começou, portanto esta mudança começou em abril, e porque é que ela ainda não está mais acelerada? Já podia estar muito mais longe pela necessidade de segurança. Dá-te ali um travãozinho. Como deve ser, perceber como é que eu vou fazer, planear. Eu prefiro ir mais devagar, mas chegar mais longe. Mas pelo caminho certo, não é? Pelo caminho certo. Porquê? Porque no final vou chegar mais depressa ao sítio certo. Uma pessoa que vai muito depressa, muitas vezes já nem... Tem ali o cruzamento, nem viu, foi em frente, nem viu. Nem sabe para onde é que vai, não é? Podia haver ali para a direita um caminho melhor. Pronto, eu quero ir devagarinho já os meus 45 anos já me permitem esta calma maior a escolher o caminho. Depois tenho um sentimento de justiça muito grande. Eu tenho uma necessidade de justiça. Tudo aquilo que eu acho que não é justo, não é correto, mexe muito comigo. Os meus filhos também foram buscar esse. Às vezes é desafiante, mas é um bom valor. Tenho o da responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade por tudo aquilo que me acontece na vida, o bom e o mau. Eu já fui a vítima, não é? Temos há muita gente com essa característica. Eu já tive essa característica, que é o da vitimização. Tudo o que me acontecia de mal era porque foi A que fez assim, ou B que fez assado, ou é o tempo porque está a chover, ou então é porque está muito sol, está muito calor. Pronto, ou é porque o elevador não... Tudo havia uma justificação. E houve algum dia, não me lembro o dia, não me lembro onde, mas onde me cai a ficha, ou ali, ou apareceu-me à frente, que enquanto a culpa de tudo o que me acontece na vida é de terceiros, eu vou ser uma desgraçada, porque vou estar nas mãos de terceiros, não estou no comando da minha vida. E quando eu percebi que ao queixar-me só e responsabilizar os outros, o que estava a fazer era tirar-me a mim a possibilidade de fazer com a minha vida o que eu quisesse, ou seja, a tal liberdade, eu disse, não, a partir de hoje nunca mais me vou queixar, responsabilidade, tudo o que me acontece é minha, o bom e o menos bom, tudo. E nós somos responsáveis, e no coaching a responsabilidade é muito importante, porque uma pessoa que venha fazer um processo de coaching tem que estar ciente que a responsabilidade para caminhar é dela.
Coaching implica ação. Coaching não é terapia. Não é para a pessoa vir chorar o mal que lhe acontece. É para aquela pessoa que diz, eu estou aqui, eu estou bem, mas eu quero ficar muito melhor. Eu quero chegar a tal ponto. Quero assumir a responsabilidade de caminhar até esse ponto. O que eu quero é alguém ao meu lado para me ajudar a chegar mais rápido àquele ponto. Mas a responsabilidade de caminhar é minha, não é de mais ninguém. Isso para mim é muito importante e eu vivo isso. Eu vivo isso. E como quinto valor, eu gosto de ter aqui 5 valores, é aquilo que no IGT se chama EPP, Evolução Pessoal Permanente. E eu percebi que eu vivo isso há muitos anos, há mais de 30 anos na minha vida. Todos os dias eu tenho que aprender algo novo e eu todos os dias tenho que ser um bocadinho melhor do que eu fui ontem. A tal melhoria contínua. Exatamente. Exatamente. Mesmo interessante. Então, pela nossa conversa, és perita em mudanças e mudanças de carreira. Então, esta especialidade em coaching de carreira só podia ser o teu nicho. Sim. Não é? Foi fácil chegar a este nicho? Não, eu demorei ano e meio para descobrir que isto ia ser um nicho. Isto faz lembrar aquela imagem que está tão à frente que nós não a vemos. Era aquela coisa que estava ali tão à frente que eu não a via. E eu acho que foi óbvio para toda a gente, menos para mim. Como é que foi esse processo? Eu nem sei muito bem, eu acho que estava... Acho não, eu lembro perfeitamente, eu estava ainda em março a fazer a certificação de coach criacional e tu falaste disso no nicho e eu... aquilo já me... A sufocar-te quase. Como é que é possível? Ao fim de 2 anos eu ainda não sei qual é o meu nicho. E depois a vantagem de estar no curso... coach é que eu sou, que ainda não sei. Mais ou menos isso, foi exatamente isso. E eu pensei, bem, eu se calhar vou ter que fazer um processo para descobrir isto. E já não me lembro, mas nós éramos, sei lá, éramos 100 e tal, acho eu, no curso, ou éramos 70, já não me lembro. E alguém deve ter dito alguma coisa. Eu estava muito atenta ao que os outros diziam. Porque uns diziam, eu sou isto, eu sou aquilo, a minha área é esta, a minha área é aquela. Depois havia aqueles que estavam como eu não faço ideia. Pronto, e vamos ouvindo e houve alguma coisa, houve alguém que falou de carreira, havia lá vários coaches de carreira mesmo, e faz sentido, não é? Porque estamos a lidar com pessoas que estão a fazer uma mudança de carreira. Quem vai fazer uma certificação, uma boa possibilidade que existe ali é da pessoa querer mudar de carreira. Não é de sempre, havia muitos que não estavam com esse objetivo, mas a maioria estava. E eu começo a olhar para o que elas diziam, elas e eles, para o que diziam e começou a fazer muito sentido para mim. Eu pensei, claro, então, mas eu sou aquela pessoa que já mudou de carreira. Eu mudei de carreira mais vezes do que qualquer uma daquelas pessoas. És uma especialista nisto. Eu pensei, mas quer dizer, isto foi tão óbvio. Como é que eu não vi? Pronto. O maior cego não é o que não tem visto, é o que não quer ver. Naquele caso era não conseguir. Eu acho que tudo o que é demasiado óbvio, eu desconfio. Era demasiado fácil, não é? Faltava a segurança, ter a certeza absoluta que é mesmo aquilo. Porque, como dizia também uma outra pessoa com quem eu de vez em quando gosto de bater umas bolas antes de tomar alguma decisão, e ele disse, e eu no outro dia recordei-me de uma coisa que ele me disse há 2 anos, que é, tu já chegaste a uma fase da tua vida em que já não queres perder tempo. E é verdade. Eu, há cerca de 2, 3 anos, deparei-me que estava ali com 42, 43 e pensei, eu já passei metade da minha vida. Não estou à espera de estar cá até aos 90, por isso já metade da minha vida já foi. Por isso eu já não tenho tempo para perder com coisas desnecessárias. Lamento. E neste momento tem tudo na vida. E isto é para tudo na vida. É, ok, pegar, ver, funciona, ótimo. Se não funciona, não vamos andar aqui a arrastar. Não vale a pena. Se não é para ser para ali, então bora lá mudar de caminho. Pode não ser ainda aquilo, mas vamos já ajustar a rota. E pronto, então... eu precisei mesmo dessa. E quando percebi que era o caminho, pensei, uau, então vamos, é por aqui. Então, abriu-se o mundo, não é? Então fala-me um bocadinho para nós também percebermos aqui exatamente. O coaching de carreira é especificamente para quem quer mudar de carreira ou não? Não. Coaching de carreira, eu olho para o coaching de carreira como tudo o que tem a ver com carreira e não só. Pode ser para quem quer mudar de carreira. Pode ser para quem está numa determinada carreira, seja num próprio negócio ou no negócio de terceiros, e quer mudar, quer atingir um novo patamar.
para quem tem o seu próprio negócio e quer levar o seu negócio mais além, para quem trabalha por conta de outra num determinado cargo, mas quer uma promoção, quer chegar a outro patamar da carreira, ou quer mudar de área dentro da mesma empresa, mas não quer, o caminho se calhar não é por ali, quer mudar de caminho dentro dessa área. E pode ser também para equilibrar a vida pessoal e a profissional. Porque isso para mim foi uma das coisas que me fez. Algumas destas mudanças também teve a ver com isso, nomeadamente a da tabacaria. Tudo bem que foi, eu já estava a sentir a necessidade de aprender, etc. Tudo isso pesou muito, mas houve uma coisa que também pesou muito, foi o facto de eu todos os dias estar lá às 8h30 da manhã, que significava que eu tinha que deixar os meus filhos no colégio às 8h15, depois até já era a hora deles de entrar, por isso, mas deixava-os tipo 8 e pouco no colégio, mas só os conseguia buscar às 7h10, 7h15. Quem chega a casa, quer dizer, chegar, não me teletransporte, por isso chegar a casa não chegar 7h30, o jantar não se fazia sozinho, eu não tinha tempo para estar com os meus filhos. Pronto, e então eu tinha ali um intervalo de 2 horas à hora do almoço, mas eles estavam na escola, por isso. E isso para mim foi muito importante. Foi muito importante ter esse equilíbrio, e isso é uma coisa que muitas pessoas também ainda hoje não conseguem ter, e pode ser também uma excelente ferramenta. É uma excelente ferramenta para ajudar nesse sentido. E neste sentido, tu achas que são mais as mulheres que procuram este equilíbrio entre a parte pessoal e a parte profissional? Eu acho que sim. Ou os homens já começam a estar despertos para isto também? Sim, os homens já começam a estar, até porque houve uma evolução muito grande até a nível da vida familiar, não é? A pandemia também provocou muito isto, não é? Já antes havia, eu acho que há muita coisa que tem condicionado isso, que é até as próprias licenças de paternidade. No outro dia houve alguém que me perguntou: quanto tempo é que é agora a licença de paternidade? Eu disse: não faço a mínima ideia, na minha altura era 5 dias úteis. 5 dias. E neste momento é imenso tempo. 20 e não sei eu nem quantos sei, dias. mas sei que é assim... não é que seja uma barbaridade de muito tempo, mas comparativamente com o que era na altura, É uma que os meus grande filhos diferença, nasceram, não é? É uma enorme diferença. Por isso, as próprias regras da sociedade e regras laborais começaram a fomentar isso. A poder ser o pai a tirar o último mês, acho eu, era assim algo dentro desse género. Antigamente, jamais, era a mãe. Por isso, tudo tem trazido... A conjetura, exaltação, não é? E então, as pessoas começaram, e essas coisas começaram a despertar também. Eu acredito porque eu não sou homem, não sou pai, só fui mãe, sou mãe, mas eu acredito que nos próprios homens tenha feito ali o despertar Para esta necessidade. dessa necessidade de estar mais presente na vida dos filhos. E lá está, aquilo que nós não experimentamos, desconhecemos, não nos faz falta, mas quando a experimentamos, já queremos mais. A pandemia, sem dúvida alguma, veio acelerar tudo, é muita coisa. Neste momento, há muitas pessoas que estão a lutar ali uma briga entre... Quando foi a pandemia, fomos todos para casa. Era isso que eu ia perguntar, não é? O trabalho remoto, não é? Ou o teletrabalho, por assim dizer, também é um grande desafio que as pessoas têm que enfrentar agora, porque há uma grande parte das pessoas que não quer voltar para as empresas e, por outro lado, as empresas fazem um forcing para que as pessoas voltem. Então, gerir isto tudo... Isto tudo tem aqui uma série de desafios. E uns se é porque é peixe, é porque é peixe, se é porque é carne, é porque é carne, ok? E se for vegan também há de ser por outro motivo. Que é, se a pessoa está só em teletrabalho, tem ali uns desafios, que é o gerir o tempo, o saber, o conseguir pôr barreiras entre trabalho e casa, não é? Porque senão às tantas é como se estivesse sempre todos os 24 horas dentro do trabalho, que também não é saudável. Tal como a vida pessoal e familiar entrar para as horas do trabalho, também não é bom. Por isso essa é uma gestão desafiante de fazer. Depois há a gestão de quem foi obrigado a voltar 100% ao escritório. E que está contrariado, não é? Está contrariado porque habituou-se a poder gerir o seu tempo como queria, poder levar os miúdos à escola se calhar um bocadinho mais tarde e buscar um bocadinho mais cedo, porque entretanto ainda continua a trabalhar e os miúdos já lá estão, mas já não têm que estar no colégio. Porque não faz uma hora de almoço, faz 30 minutos, não é? Exatamente, mas se calhar adianta qualquer coisa em casa nos outros 30 e estando no escritório já não tem essa possibilidade, já nem vamos
vamos falar para... Eu, a caminho daqui, deparei-me com imenso trânsito, não é? As deslocações, não é? As deslocações, há pessoas que perdem hora e meia em cada trajeto. Ou mais. Exatamente, ou mais. Quer dizer, a pessoa deixar de ter esse dispêndio de tempo... Tempo, energia... Tudo, fora o gasto financeiro. Exatamente. Que tem. Por isso isto tudo impacta muito. Agora, o trabalhar também 100% em casa tem outras condicionantes, que é as pessoas deixaram de ter o convívio, deixaram de socializar, o peso das relações. Por isso, tudo pode funcionar maravilhosamente bem, desde que bem gerido e desde que se arranjem as alternativas necessárias. E quais é que são essas? Depende, cada pessoa é uma pessoa. E cada empresa é uma empresa e tem que gerir aqui estas alternativas para fazer esta compensação, para trazer este tal equilíbrio, não é? Entre a vida pessoal e profissional e entre o trabalho remoto e o trabalho presencial e criar estas relações. Precisamente. Olha, há mais algum desafio que tu achas que as pessoas neste momento enfrentam dentro das suas carreiras, dentro de... podem ser mudanças ou não, não é? Que queiras aqui abordar? Olha, a parte da segurança, eu acho que isso é uma característica comum, é o que eu tenho visto, que é comum, é transversal às pessoas. Há muita gente que quer fazer mudanças, mas depois começa, isso eu não consigo ganhar. Porque, especialmente se a partir de uma determinada idade, a alternativa que a pessoa vê é o atirar-se por conta própria, não é? Porque, convenhamos, eu mandar um currículo aos 45, 46 anos para uma área com que eu não trabalhei, se calhar não vou ser a primeira pessoa a ser contactada. Pronto, por acaso já fui noutras situações porque lá está, valorizavam a experiência, etc. Mas era dentro de uma área semelhante. Mas quando é para uma área totalmente nova, vamos encarar isso, que isso é uma realidade. Por isso as pessoas começam a pensar, vou ter que me tirar por conta própria. Se não houver uma almofada financeira, se não houver um suporte de alguém, companheiro, companheira, marido, mulher, o que quer que seja, família, pais. Eu quando mudei da banca para uma tabacaria, o meu apoio foram os meus pais. Pronto. Mas tem que haver esse apoio. As pessoas, quando não têm esse apoio, uma coisa é tirar-nos de cabeça aos 20 e tal e aos 30 e tal. Chega a uma determinada altura, já começa a pesar. Depois eu nunca fiz isto e eu não sei como lá chegar. É o como lá chegar. Pronto. Para isso estamos cá nós, ok? Podemos ajudar. E às vezes, eu por acaso ontem estava a conversar ainda sobre alguém que quer, lá está, esta vida de empreendedora e que estava a dizer, já estava a querer saber de coisas muito à frente, ainda sem ter feito aqueles passos básicos, não é? Para consolidar aqui os alicerces. E aqui é muito importante ter aqui os alicerces bem consolidados para depois então passarmos para os outros passos que aí começam a ser importantes. Mas quem está naquele momento e vê-se com aquele mar de ações que tem que colocar em prática, se calhar vou ficar a dormir. E não vou avançar, que isto é demasiado avassalador, não é? O tal sair da zona de conforto é demasiado assustador até. Costuma-se dizer que há ali aquela zona de medo, não é? Depois da zona de conforto, que há pessoas que nem sequer se atrevem a avançar para além dessa zona, não é? Uma analogia que eu aprendi nesta última certificação, e eu lembro-me dela muitas vezes, e então agora no verão, sempre que fui à praia, nunca comentei isto com ninguém, é engraçado, vou comentar pela primeira vez e agora vai logo para uma data de pessoas. Que é bom, mas é uma excelente visualização, que é todas estas mudanças, isto é um bocadinho como o mar, e o nosso mar em Portugal é ótimo porque a regra geral tem ondas, há praias que não, mas a maior parte tem ondas. E o que é que acontece quando nós chegamos à praia, ao mar? Primeiro apanhamos ali aquela zona, não é? Baixinha, não é? Com a onda ainda pequenina, que nós vamos andando, depois começam a vir as ondas, então se tiver aqueles dias da maré mais revolta, o mar mais revolto, eu era da praia, eu fiz muita praia na zona oeste, por isso o mar é mais revolto, vem ali aquelas ondas todas e levamos porrada, literalmente, não é? Falando mal e depressa, levamos tareia, mas o que é que acontece a seguir às ondas, a seguir à arrebentação? Tem a calminha. Uma pessoa que está a mudar a carreira, ou quer fazer uma mudança na vida, seja qual for, ok? Porque isto é válido para todas. Primeiro que tudo tem que meter na cabeça que vai apanhar aquela fase inicial que é soft, que é quando estamos a preparar. Isto até é fácil. É a investigação, são os cursos, é o ouvir os outros, é fácil.
Pois quando começa a querer pôr em prática, vai repente levar vem uma ali com as onda. ondas, pumba, pumba, pumba. Às vezes estamos enrolados. Caímos, não é? Agora vem-me à cabeça, vem-me à memória a imagem de uma amiga minha que o ano passado na Praia das Maçãs, vamos ao mar, eu disse, né? Eu vou contigo, mas eu fico cá atrás. E ela de repente leva com uma onda e eu só a vejo a vir. E ela veio super feliz. Levou ali, mas levou com a onda em cheio. Catarina, és tu. Mas nem sempre vemos com essa felicidade toda, não? Mas depois da arrebentação, bem, naquele dia na Praia das Maçãs isso talvez não fosse uma verdade, mas regra geral, Sim, a seguir à já arrebentação, avançando, já não estamos, não é? sim. O que é que nós queremos é passar a arrebentação para depois ficar do outro lado e depois até estamos ali à conversa e está tudo bem. E as mudanças são isto, tem este processo. Então, eu este verão, porque eu ouvi esta analogia em março, este verão sempre que eu ia à praia, eu visualizava isto em relação à minha própria mudança, que é, tu neste momento estás na arrebentação. Então o que é que vou fazer? Como é que vamos fazer? Ou para Como é trás que ou podes para fazer? frente. Focar-me muito neste processo, trabalhar, meter na cabeça que agora vai ser uma fase de muito trabalho, de muito esforço, até porque eu sou aquela pessoa que gosta de desafios e já aceitei mais um desafio pelo meio. Há um outro que termina no final do ano, graças a Deus, já me vai libertar. Também houve uma outra situação agora que me deixou um bocado mais de tempo livre. Por isso, vou-me focar agora em trabalhar, e eu quando digo trabalhar, é estudar, é preparar, é fazer, que é para conseguir estar mais forte, para levar com a onda, Acho fortalecer, no vou fundo. fortalecer, e quando passar essa fase, vem a calminha. Depois eu vou arranjar outra arrebentação qualquer. Geralmente é assim. Quando se fala de sair de trabalhador por conta de outrem para empreendedor, eu acho que aqui ainda temos um desafio maior, ou se calhar as ondas são um bocadinho maiores. São. Há aqui muitas mudanças, não é? Até uma mudança quase, eu não diria de personalidade, mas de se assumir enquanto a outra profissão, porque muitas vezes confundimos aquilo que fazemos com aquilo que somos. Sim. Primeiro é assim, uma pessoa que queira mudar de trabalhador por conta de outrem para empreendedor tem que se capacitar que vai ter que fazer uma mudança de mindset gigante. E não é assim. Não. E é o antes de e o depois de. Porque ou a pessoa faz essa mudança de mindset, ou então vai passar ali por Um mau bocado. Um mau bocado. A não ser que a pessoa já fosse o CEO da empresa e já gerisse quase como dono, mas se for e ainda assim, só o facto de todos os meses sabermos que a determinado dia o ordenado está lá, isso já faz com que o mindset seja outro, completamente diferente. Quando nós temos que... porque isto depois acontece muito. Quem trabalhou muito tempo por conta de outrem, e eu vi isto acontecer N vezes no imobiliário. Então, no imobiliário, eu vi isto acontecer quando tive como Productivity Coach, diariamente. Sempre que entrava um grupo novo, isso acontecia. Que é, a pessoa trabalhou como contador outrem durante muito tempo e, de repente, experiencia aquela sensação de liberdade. Então, quem vem ainda com o subsídio de desemprego, pior ainda. Porquê? Eu já não trabalho para ninguém, eu sou o meu próprio patrão, ou a minha própria patroa, por isso eu não tenho que dar ordens. Eu venho à hora que eu quero e que eu bem entendo. E eu geralmente eu respondi assim, é verdade. Olha, e quando for para te pagar o ordenado no final do mês? Consegues? Tens dinheiro para te pagar o ordenado no final do mês? O teu patrão tem dinheiro para te pagar no final do mês? Porque essa é a pergunta que as pessoas também se fazem e é legítimo. E é legítimo. Por isso, sem dúvida alguma, que a pessoa tem que se preparar muito bem para uma mudança. Ela é possível, mas tem que ser preparada. Tem que ser preparada. Mas qualquer mudança tem que ser preparada. Eu, nesta transição que fiz, ou que estou ainda a fazer, também tenho esse desafio. Porque o dinheiro deixa de vir de um lado e vai ter que passar a vir do outro. E ele não aparece assim do dia para a noite. Uma pessoa não tem uma carteira de clientes do dia para a noite. É preciso fazer um caminho, é preciso investir, não é? Por isso vai haver aqui esta fase de sobreposição muitas das vezes, porque se não há sobreposição de uma coisa vai ter que haver forma de uma almofada financeira, alguma coisa. Mas se não houver, vai ter que haver e vai ser uma altura de muito suor, de muito trabalho.
Desde que a pessoa... Agora, quando é uma coisa que a pessoa realmente quer, isso não é o obstáculo. Isso não é o obstáculo. Até o motor, muitas vezes, não é? Sim, sim. Aliás, a falta de dinheiro é um motor muito grande, é um acelerador muito grande para a pessoa... Fazer acontecer. Como diz uma amiga minha, até come relva se for preciso. Fala-se muito hoje em dia de transição de carreira. Isto é uma tendência de mercado. Hoje em dia já não há aquele trabalho para a vida, não é verdade? Já não há aquela segurança de manter um trabalho para a vida e esta transição de carreira é muito mais fácil de acontecer. Às vezes até mudança de empresas, mudança de departamentos, mudança de funções dentro da própria empresa. Como é que tu encaras esta tendência, por assim dizer? As mudanças dentro da própria empresa é uma coisa que já há muito tempo acontece. Eu lembro-me na banca, eu tinha um colega meu que um dia estávamos a conversar e ele disse-me que já estava naquele balcão há 10 anos, ou que era, ou há 12, e eu olhei para ele e perguntei-lhe, como é que tu conseguiste estar tanto tempo no mesmo balcão? Porque ele ia mudar de balcão. Ele ia mudar de balcão dentro da mesma cidade, isto foi em Santarém, e ele, eu estou aqui há 10 anos, 12 anos, 14 anos, e disse, como é que tu consegues estar há tanto tempo no mesmo balcão? Ele diz, eu não sei, como é que tu consegues mudar tantas vezes de balcão? Porque eu, no máximo, tinha estado 3 anos no mesmo balcão. Geralmente a média era ali 2 anos e meio, por aí, 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio. E é engraçado como nós vemos, ele de um lado, eu não sei como é que tu consegues, e eu pensava, como é que tu consegues? Ele, como assim? Eu não sei como é que tu consegues. E eu disse, Luís, desculpa, mas é assim, eu não aguentava estar 10 anos a ir para o mesmo sítio, todos os dias, a encontrar os mesmos colegas, todos os dias, os mesmos clientes, todos os dias, porque as conversas vão ser as mesmas todos os dias, durante 10 anos. Eu preciso de mudar. Eu até aí fiz, apesar de na banca ter sido sempre entre balcão, mas cada vez que mudávamos de balcão mudava muita coisa, parecia que estávamos a entrar num banco novo, porque a forma de fazer as coisas era diferente, o gerente era outro, o subgerente era outro, os colegas eram outros. Por isso, ainda havia isso, mas cada vez foi havendo, isto começou a ser natural nas empresas, as pessoas a terem que mudar de balcão. Eu lembro-me de chegar ao balcão à segunda-feira de manhã e dizerem-me, olha, afinal não vens para aqui, vais para tal sítio. E eu tenho de agarrar na trouxinha e sair e ir para o outro lado. Ou à sexta-feira dizerem-me, olha, segunda-feira vais para tal sítio. Por isso, isto na banca facilitava ali um bocadinho. Pronto. Mas hoje em dia até se fala aqui de uma dificuldade que é a retenção de talentos. Sim, não é? As pessoas não estão para aturar certas coisas. E isto é uma dificuldade também para as empresas e as empresas têm que encarar isto de uma outra forma, não é? Que têm que ser atraentes para que os colaboradores queiram ficar. Exatamente. Tudo o que aparece de positivo vai sempre ter um lado negativo. Onde há luz há sombra. Onde há positivo há negativo. E da mesma maneira que para as empresas é mais fácil agora chegar a muita gente, mas para os funcionários também chegarem a muito lado. E cada vez há uma maior informação. As pessoas cada vez estão mais a par do que é que se passa nos outros lados. E se nos lados nos dão isto, isto e isto, então eu também vou querer isto da minha. A verdade é esta. Depois, lá está, mais uma vez, a pandemia veio trazer ali muitas mudanças. Neste momento, há muitas empresas com um desafio muito grande, que é o gerir as vontades. A sua, se calhar ter lá os funcionários todos, há outras que não querem, que só querem um dia por semana. Eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas que querem continuar a trabalhar em casa, que ir para o escritório é um suplício. Já vi aquelas que só querem ir para o escritório e as empresas dizem que elas só podem ir um dia por semana. E elas queriam ir todos os dias e não podem, só podem ir um dia por semana. Eu já vi de tudo. As que querem voltar, as que não querem. O difícil é gerir isto tudo. Agora, o que, na minha opinião, as empresas têm que começar a capacitar-se, que é o dinheiro é importante. O valor do ordenado ao final do mês é importante, mas não é suficiente. É o tal salário emocional que tantas vezes se fala. Exatamente. Cada vez mais a procurar, não é? Há necessidade de reconhecimento. As pessoas precisam de ser... E o reconhecido não é só a palmadinha nas costas, és muito bom. Não chega. Não. São as ações, são as pequeninas ações. Eu ontem falava com uma pessoa que tem uma empresa de prendas personalizadas e ela estava-me a dizer que uma das coisas que ela neste momento procura
e para fazer agora uma experiência inicial até empresas mais pequeninas, ali 5, 10 pessoas, que queiram dizer assim, nós todos os anos vamos ter um budget de X por pessoa, pode ser, por exemplo, 30 euros, não é nada assim transcendente, e com este valor por pessoa, quero que tu me faças 3 prendas personalizadas para esta pessoa, por exemplo, o aniversário da pessoa, para o Natal e para o aniversário da empresa, por exemplo. E tens 30 euros ou 40 euros por pessoa e ela vai fazer um questionário individual a cada pessoa para perceber gostos, para perceber formas de estar na vida e vai ela desenhar ou criar uma prenda para aquela pessoa. E, sinceramente, eu achei aquela ideia fabulosa, brilhante. Porque com 30 euros, sim, e por favor, 30 euros não é nada num ano para uma pessoa, e de repente, por exemplo, eu adoro, eu vou dizer isto porque ela usou o exemplo de uma prenda que tem para fazer, que é alusiva à motocross, e eu lembrei-me, eu tenho a minha Vespa, eu adoro andar de Vespa, e de repente, se a minha empresa, trabalho numa empresa com mais 5, 6, 10 pessoas, me oferecesse uma coisinha que tivesse a ver com Vespas, eu pensava, uau, esta pessoa procurou uma coisa que eu gosto. Procurou agradar-me. Por isso, quão eu sou vista, pode não ser, exatamente. Porque o problema das empresas, especialmente das grandes, é que não são pessoas que lá estão. Para quem está cá em cima, são números. São números. São números. E eu senti isso na pele na banca. O último banco onde eu entrei, eu senti quando entrei, eu sou a Maria João, e quando eu saí ao fim de 11 anos, eu nem o número de funcionário devia ser. E quer queiramos, quer não, isso vai se refletir no desempenho das pessoas. Por isso isto é um alerta para as pessoas. Eu acho que faz todo o sentido as pessoas procurarem ficar bem. Eu ando a fazer isso há muitos anos. Eu ando sempre à procura de como é que eu posso estar melhor. Mas as empresas também têm que começar a olhar para os seus funcionários de outra maneira. Como pessoas, como indivíduos, como seres humanos. Porque se da mesma maneira que a empresa todos os meses lhes paga o ordenado, aquelas pessoas também estão lá todos os dias para ajudar a empresa a crescer. E o retorno que isso vai ter de um investimento, dou um exemplo da prenda, pode ser outra coisa qualquer. O retorno que isso vai ter para a empresa vai ser muito superior ao valor que ela investiu nessa prenda. Muito, muito superior. Sem dúvida. Muito mesmo. Sem dúvida. Então, e para as pessoas conseguirem ficar sempre bem ou cada vez melhor dentro da sua área, como é que tu podes ajudá-las? Que tipo de serviço é que tu disponibilizas realmente para as pessoas poderem encontrar-se e encontrar realmente, eu diria que a sua paixão naquilo que fazem todos os dias? Olha, neste momento eu tenho 2 tipos de serviços. Eu, com a formação que fiz, eu em março tirei 2 certificações. Tirei a certificação de coaching criacional e tirei a certificação de analista de perfil comportamental. Por isso, eu tenho estes 2 serviços, sendo que dentro do processo de coaching que eu faço, que são 10 sessões, e que a pessoa vai passar por um processo que vai desde ganhar clareza plena do que é que quer. Okay? A pessoa vem, eu quero isto, ok, mas vamos esmiuçar. Quer isto porquê? E quer isto exatamente de que forma? Porque para depois passarmos à fase de delinear o caminho, a pessoa caminhar, ganhar consistência, porque sem consistência não vai haver resultados, e depois dessa consistência vai haver um motivo para celebrar, que é o atingir o objetivo. O perfil comportamental vai entrar aqui numa forma que é o alinhamento. E isto tudo só vai ser um verdadeiro sucesso se estas mudanças, sejam elas quais forem, estiverem alinhadas dentro dos valores da pessoa, da sua forma de ser, a sua forma de se comportar, a sua forma de estar. Se não estiver alinhado, criar o melhor caminho para a pessoa poder atingir o seu objetivo. É o caminho certo para aquela pessoa. Porque existem vários perfis comportamentais e há que adequar, não só em função de valores, mas também da forma de estar da pessoa. E depois tenho a sessão apenas de análise perfil comportamental para aquela pessoa que se quer conhecer melhor, para aquela pessoa que quer perceber, se calhar, porque é que tem determinados desafios com aquelas outras pessoas, sejam colegas de trabalho, sejam chefes, sejam amigos, porque a verdade é que todos nós somos diferentes.
Cada um de nós tem um determinado perfil e se nós soubermos porque é que nós agimos daquela maneira e aquele colega irritante que nós temos, afinal, ali, não é? se calhar ele não é irritante, ele apenas tem um perfil completamente diferente do meu. Essa clareza, eu acho que faz magia, porque quando nós começamos a olhar para as pessoas, aquilo é que quase conseguimos ver o raio-x da pessoa. A pessoa está a falar ou está-se a comportar de determinada maneira e nós estamos a olhar e a pensar, tu és um analista, se eu vou pressionar muito a coisa vai correr mal. Isto é ótimo para líderes, perceberem o perfil comportamental para gerir da pessoas, equipa, não é? para gerir as pessoas, porque há perfis que Dá para pressionar mais um bocadinho? não tens mesmo que os pressionar, porque se não os pressionas é que vai ser mau. Mas há outros que se tu vais pressionar muito, já foste, já não vais tirar. Não é por aí. Eu tive um gerente no banco que eu um dia fui almoçar com ele e disse-lhe, eu tenho uma admiração por si muito grande, por vários motivos, mas uma delas é que você parece que faz magia aqui dentro. Era um balcão quase só de mulheres. Era ele e um outro colega, os únicos homens, de resto era só mulheres. Por isso era muito complicado gerir aquilo tudo, todas diferentes. Ai, e um dia disse-lhe, eu juro que eu não sei, um dia eu gostava de aprender como é que você consegue, no meio de tanta gente tão diferente, e consegue pôr isto a funcionar. Ele conseguia aquilo, ele nunca nos pediu nada, éramos nós que queríamos fazer. Nós fomos trabalhar ao sábado, nós pedimos para ir trabalhar ao sábado, na banca. Quando um gerente de um banco consegue isto, Está a fazer algo muito bem feito, não é? está a fazer algo muito bem feito. Ele é um mestre. Ele é um mestre. E um dia perguntei-lhe como é que você faz isto. E eu não me esqueço. Eu ainda me lembro do restaurante onde estávamos a almoçar e tudo. Ele diz, olha, isto é mais ou menos como fazer uma salada de frutas. Cada uma de vocês é uma fruta diferente. E aquilo que eu tenho que fazer é olhar para cada um, perceber as qualidades, os defeitos, portanto, os desafios, a forma de ser, não é? Que cada uma tem, aquilo que cada uma é boa ou menos boa, meter tudo para dentro da tigela, mexer muito bem e conseguir sair dali uma excelente salada de frutas. E eu pensei, este homem olha para nós como eu nunca vi outro gerente, ou uma boa parte, vá. Mas a maneira, ele ia mesmo a um nível completamente diferente dos outros líderes, gerentes com quem eu já tinha trabalhado. Um líder que tem esta capacidade, se juntar a isto uma ferramenta em que lhe diz ali, por A mais B, a pessoa A tem o perfil tal, as características, as qualidades desta pessoa são estas, as habilidades desta pessoa são estas, estas e estas. Isto para uma mudança de carreira, seja ela mudança de área na empresa, seja uma promoção, seja uma função diferente, é maravilhoso. Porquê? Se eu souber qual é o meu perfil comportamental, eu vou perceber quais é que são os meus pontos fortes, quais é que são os meus desafios. Primeiro, eu posso estar a dizer que quero ir para uma carreira que não tem nada a ver com as minhas habilidades. Eu vou sofrer lá à frente, porque vou estar a remar contra a maré. Posso ajustar logo, começamos logo por aí. Ajustar para aquilo que realmente sou boa. E depois ainda tenho uma segunda questão, que é, ok, eu quero ir para ali, eu já defini que é para ali que eu quero ir e até está de acordo com as minhas habilidades. Mas quais é que são as outras habilidades que o meu perfil não tem, mas que a dita atividade requer? Estas e estas. Então, o que é que eu preciso de fazer para conseguir melhorar aqui? O que é que eu preciso desenvolver, não é? Isto é uma maravilha, eu adoro isto, eu vibro com isto. Não se nota nada, não se nota nada. Então, e conta-nos, quais é que são os clientes que mais te motivam a trabalhar? Líderes, empreendedores, mudanças de carreira, mudanças de área? Posso dizer que é tudo? É tudo. Isto é um mundo. Isto é um mundo. Até aquela pessoa que quer uma melhor qualidade de vida, integrando a felicidade na carreira, não é? E as mulheres têm muito isto e os homens já começam a ter este peso, que é, se eu para vingar na carreira vou estar a negligenciar a minha vida pessoal e familiar. Não tem que ser. Não tem que ser. E depois a parte da produtividade, que essa pode ser que venha a ser algo mais para a frente também. Muito bem. Aqui uma nova área. Uma nova área. Olha, e histórias de sucesso? Já tens aqui alguma história de sucesso que nos possas falar? Tenho eu.
Eu acho que eu sou o melhor exemplo. Eu não me via assim. Tenho uma grande amiga que me ajuda a ver. Estou rodeada de pessoas fantásticas. Eu acho que esta conversa já mostrou que eu já falei aqui, apesar de não ter falado assim em nomes, mas já falei de muitas diferentes. Esta minha amiga já me conseguiu fazer ver muitas coisas boas que eu tive, qualidades, nomeadamente a coragem. E depois aquelas outras que eu não tinha e que fui percebendo que precisava de ter para ganhar a confiança necessária para fazer as coisas. Mas, de facto, eu considero que sou um caso de sucesso nesta área da mudança de carreira. Sem dúvida. De carreira. E lá está, as mudanças, não é? Aquela sensação, não é insatisfação permanente, é um estado de eu quero estar bem. A vida é o estado de melhoria dias. Contínua, não é? E eu quero estar bem em todas as áreas da minha vida. Não estou a dizer que os meus dias são todos 100% felizes, não é isso. Simplesmente é quando eu começo a achar que já não serve para mim, e isto é em tudo. Se há alguma coisa que não está a correr bem na minha vida, eu olho para ela. O que é que está aqui mal? Se eu não estou bem ali, das duas uma. Ou eu mudo, ou eu mudo-me. Porque são as únicas duas coisas que eu consigo fazer. Eu não consigo mudar ninguém. Não posso mudar os outros. A situação, se depender de mim, lá está, posso mudar. Mas isso lá está, é ou mudar eu, ou mudo-me. E para mudar é para melhor, não é para pior. Para mudar para pior, deixa-me estar onde está. Exatamente, exatamente. Olha, e conta-me uma coisa, que caminhos é que tu vês para o futuro neste momento? Olha, graças a uma conversa contigo... Eu já sabia que tu ias falar nisto. Não, tem que se dizer. Tu fizeste-me uma pergunta até ali com a ideia de espicaçar. Não foi nada, foi com a ideia de preparar. O que é que isto vai ser dali? Mas é daqui que vêm geralmente as boas ideias, é destas conversas é das pessoas que nos desafiam que vêm novos caminhos. E percebi, lá está, os outros veem-nos de uma forma que nós nem sempre nos vemos. Eu tenho essa característica, os outros veem sempre. Conseguem mais além, não é? Mas muito mais além. Muito mais além. O perfeccionismo tem o elevado nível de exigência, às vezes é demasiado elevado. E percebi que há um caminho que faz sentido eu vir a seguir, que é a parte da mentoria. Porque, de facto, devo ser das pessoas que mais vezes carreira mudou. E eu há uns tempos dizia a uma pessoa, porque não tenho sido bem sucedida. E ele dizia-me, não, tu tens sido bem sucedida. Simplesmente chega a uma altura em que tu vês que já não é para ti e começas a desacelerar porque começas a procurar de outro. Mas tu foste bem sucedida porque chegaste onde tu querias. E é verdade, eu fiz as pazes com isso. Que eu andava ali um bocadinho em conflito com essa situação. Por isso, mentoria para mim faz sentido. E há outra questão que depois dessa conversa tenho pensado, que é na parte da produtividade. Da produtividade, porquê? Porque eu sempre ouvi falar em produtividade na KW, mas admito que ou seja, eu tinha as ferramentas, implementava ali 1, 2, 3 dias, mas depois deixava de lado. E então, este ano eu decidi que eu ia ingressar num programa de produtividade. Era para ter sido em janeiro, depois acabou por não ser. Foi agora em julho. E até pensei, em julho é a altura de férias, mas a verdade é que mesmo de férias eu predispus-me a continuar a usar as ferramentas, só que mudei para formato de férias. E foi brutal. E são pequeninas mudanças que fazem com que possa haver enormes mudanças na nossa vida. Por isso a produtividade também poderá vir a ser um projeto no futuro. Boa. Vir a ser. Então diz-me, o que é que tu hoje em dia fazes para colocar o teu negócio em alta voz? Então, olha, isto é um exemplo, não é? Eu quero ser diferente. Toda a gente usa as redes sociais para tudo e eu sei que nós temos que estar presentes nas redes sociais. Eu sou aquela pessoa que tem a mania de ser diferente. Não é melhor nem pior. Não gosto de ir na onda de toda a gente. Porque gosto de me diferenciar. E estou presente nas redes sociais, obviamente, ou pelo menos tenho lá as contas, ainda não com o movimento que deveriam ter, mas já me estou a obrigar a colocar um bocadinho lá da minha vida, porque eu sou aquela pessoa que gosto muito de ter a minha vida privada, mantê-la privada. A verdade é
eu tenho também muita coisa boa dentro de mim para mostrar e que serve de exemplo. Por isso é um compromisso que fica. Vou começar efetivamente a pôr um bocadinho da minha vida, não só, e algumas dicas da parte de gestão de carreira. Por isso estou presente em redes sociais, Instagram, Facebook. O podcast foi uma aposta também de ser diferente, porque eu acho que realmente este bocado de conversa diz mais do que 3 anos de publicações em redes sociais. Tenho o site que já existe, ainda está em elaboração, e mais, acho que é tudo, pronto. Por isso, para já, acho que... e tenho o grupo de networking que eu faço parte. Já faço parte há 3 anos, uma comunidade de networking, que é o BNI. Já vai fazer 3 anos em outubro que entrei para lá. Tive 2 anos e muito com o imobiliário e desde junho que estou a representar a área do coaching, em concreto o coaching de carreira, que é ótimo, porque trabalho com empresários, lido com muitos empresários, com muitos empreendedores, uns mais de início, outros já num estado de maturidade maior, por isso... É uma comunidade fantástica que me permite ajudar não só pelo coaching, mas também nos desafios, conhecendo as suas atividades, e eu acho que o networking é uma ferramenta realmente brutal para quem quer mudar de área e empreender. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e desta forma terminamos aqui a nossa conversa, Maria João. Grata por esta conversa fantástica, grata por nos mostrares aqui os bastidores e por nos ajudares realmente aqui a desvendar mais sobre o coaching de carreira, e foi um gosto imenso. Da próxima vez pode ser o teu. Encontramos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada eu. E quanto a nós, vemos no próximo episódio. Até lá.